Shalom pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um dia com a Bíblia Viva. Que Deus abençoe a cada um de vocês, Deus abençoe a nossa vida, a nossa casa e todo o nosso familiar. Em nome de Jesus, seja muito bem-vinda, graça e paz a todos vocês. Irmãos, hoje vamos ler mais 3 capítulos do livro de Levítico. Temos iniciado Levítico. E hoje vamos falar da culpa, do perdão e da restauração. O pecado, a culpa e o caminho de restauração. Irmãos, olha só, nos capítulos anteriores nós vimos o holocausto, a oferta de cereais e também a oferta pacífica. Agora Levítico aprofunda uma realidade muito séria, o pecado. Pessoal, nestes capítulos, Deus ensina como o povo deveria agir quando pecasse. Isso nos mostra 2 verdades fundamentais. Deus leva o pecado a sério, irmãos. Deus providencia um caminho para a restauração. Hoje estudaremos a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa e a responsabilidade espiritual, mas também estudaremos a restituição e o fogo contínuo do altar. Pai querido, muito obrigado por mais esse dia na tua presença, muito obrigado, Pai, pelo fôlego de vida, pela minha casa, pela minha família, minha descendência. Muito obrigado pelo teu perdão, pela tua restauração, pela tua cura. Muito obrigado, Senhor, nos tem sustentado eu e a minha família até aqui. O Senhor tem protegido meus filhos, o Senhor tem livrado eles, o Senhor tem direcionado, tem mostrado eles o caminho seguro. Continua, Pai, em nome de Jesus, pedimos permissão para abrir a Tua palavra. Também abre nossos olhos, Senhor, para compreender a seriedade do pecado e a profundidade da Tua graça. Ajuda-nos a enxergar Jesus revelado nestes sacrifícios e a viver em arrependimento sincero diante de Ti, que tira todo tipo de distração, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever e já compartilha esse vídeo com seus amigos para que essa palavra possa chegar a mais pessoas, e também já te convido a ativar o sininho de notificações e pessoal, e deixar sua curtida para que o YouTube possa continuar a mostrar os meus vídeos. Levítico 4-6 é o que vamos ler hoje, e começando pelo capítulo 4, que fala da oferta pelo pecado. Versículo-chave em Levítico 4:2, quando alguma pessoa pecar por ignorância. Irmãos, esse versículo, eu acho ele muitíssimo importante. Olha, fala os filhos de Israel dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer. Daremos continuidade à leitura daqui a pouco. Palavra-chave deste capítulo é pecado, expiação, perdão, santidade e arrependimento. Este capítulo trata dos pecados cometidos involuntariamente. Gente, Deus mostra que mesmo pecados não intencionais precisam ser tratados. Pegou a chave? Isso nos ensina que o pecado não é definido apenas pela intenção humana. Ele é definido pela santidade de Deus. Tá pegando? O capítulo apresenta sacrifícios para sacerdotes, para líderes, para pessoas comuns e para toda a congregação. Irmãos, todos precisam da graça de Deus. Ninguém está acima da necessidade do perdão. Jesus, ele é revelado também nesse capítulo 4. Jesus tornou-se a oferta perfeita pelo pecado. Em 2 Coríntios 5:21 fala: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Capítulo 5, a oferta pela culpa. Versículo-chave, Levítico 5, versículo 6. Trazerá o Senhor a sua oferta. Palavra-chave, culpa.
reparação, confissão, perdão, restauração. Aqui Deus trata não apenas do pecado cometido, mas também da consequência causada. Irmãos, o verdadeiro arrependimento não procura apenas o perdão. Ele procura também corrigir aquilo que foi prejudicado. Pegou a chave? Agora falamos de confissão. Pela primeira vez aparece claramente a necessidade de reconhecer o seu erro. Isso nos revela que a restauração começa quando nós assumimos nossa responsabilidade. Aleluia. Jesus revelado aqui como Cristo que carregou nossa culpa. E não apenas nossos pecados, mas também nossa condenação. Levítico 6 fala do fogo no altar. Versículo-chave, Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aleluia. O fogo não se apagará. Declara no comentário, escreve, o fogo não se apagará. Irmãos, palavra-chave: adoração, consagração, perseverança, comunhão, fidelidade. E agora, Deus dá novas instruções aos sacerdotes, mas um detalhe chama muita atenção. O fogo do altar deveria permanecer aceso continuamente. A adoração não deveria ser ocasional, pessoal. Ela deveria ser constante, entendeu? O fogo não podia apagar. Dia após dia, noite após noite, o altar permanecia aceso. Irmãos, nossa comunhão com Deus também deve ser contínua, não apenas em momentos de crise. Tá pegando? Jesus é revelado em Levítico 4-6 como nossa oferta pelo pecado, nossa oferta pela culpa, nosso perdão, nossa restauração e o sacrifício perfeito e definitivo. Os temas centrais aqui do livro de Levítico 4-6 são o pecado, o perdão, o arrependimento, a confissão, a restauração, a santidade e a graça. E o ensino central é que Deus leva o pecado a sério, o arrependimento é necessário, a culpa pode ser removida, a restauração é possível e Jesus é um cumprimento perfeito de todos esses sacrifícios. Irmãos, gole da Celeste, para o final da nossa leitura. Levítico capítulo 4. O sacrifício pelos pecados por ignorância dos sacerdotes. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Trará um novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E, molhando o dedo no sangue, aspergirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático, perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação. E todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado, com os rins tirá-los-á. Como se tiram os do novilho do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, levá-lo afora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará
sobre a lenha, será queimado onde se lança a cinza. Os sacrifícios pelos pecados por ignorância de toda a congregação. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e isso foi oculto aos olhos do coletividade, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer e forem culpados, e o pecado que cometerem for notório, então a coletividade trará um novilho como oferta pelo pecado e o apresentará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor e será imolado o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará o sangue do novilho à tenda da congregação. Molhará o dedo no sangue e o aspergerá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre os chifres do altar que está perante o Senhor na tenda da congregação, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto que está à porta da tenda da congregação. Tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar, e fará a este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado, assim lhe fará, e o sacerdote por eles fará expiação, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho, é oferta pelo pecado da coletividade. Os sacrifícios pelos pecados por ignorância de um príncipe. Quando um príncipe que pecar e por ignorância fizer alguma das coisas, de todas as coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou, se não fizessem e se tornar culpados, ou se o pecado em que ele caiu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito, e porá a mão sobre a cabeça do bode, e o imolará no lugar onde se imola o holocausto, perante o Senhor é oferta pelo pecado. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar do holocausto. Toda a gordura da oferta queimá-la-á sobre o altar, como a gordura do sacrifício pacífico, assim o sacerdote fará expiação por ele, no tocante ao seu pecado, e este lhe será perdoado. Os sacrifícios pelos pecados por ignorância de qualquer pessoa. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, por fazer alguma das coisas que o Senhor ordenou, se não fizessem e se tornar culpada, ou se o pecado em que ela caiu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e a porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar como aroma agradável ao Senhor, e o sacerdote fará expiação pela pessoa e lhe será perdoado. Aleluia. Mas se pela sua oferta trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, fêmea sem defeito a trará, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará por oferta pelo pecado no lugar onde se imola o holocausto.
Então o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado que cometeu e lhe será perdoado. Amém? Capítulo 5. O sacrifício pelos pecados ocultos. Quando alguns pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido e, contudo, não revelar, lavará a sua iniquidade. Ou quando alguém tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto a tornar-se imundo, então será culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia com que se faça imundo, e lhe for oculto e o souber depois, será culpado. Ou quando alguém jurar temerariamente com seus lábios fazer mal ou fazer bem, seja o que for que o homem pronuncie temerariamente com juramento e lhe for oculto e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que, sendo culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou, como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu. Trará ele ao Senhor do gado miúdo uma cordeira e uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu, 2 rolas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Entregá-lo-á ao sacerdote, a qual primeiro oferecerá aquele que é como oferta pelo pecado e lhe destroncará com a unha a cabeça, sem a separar do pescoço. Do sangue da oferta pelo pecado aspergiu sobre a parede do altar, e o restante do sangue falou a correr à base do altar, é oferta pelo pecado. E do outro fará o holocausto, conforme o estabelecido. Assim o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado que cometeu e lhe será perdoado. Porém, se as suas posses não lhe permitem trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará por sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha como oferta pelo pecado. Não lhe deitará azeite, nem lhe fará em cima incenso, pois é oferta pelo pecado. Entregá-la ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará um punhado como porção memorial e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas ao Senhor, é oferta pelo pecado. Assim o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado perdoado, o restante será do sacerdote como a oferta de manjares. O sacrifício pelo sacrilégio. Disse mais o Senhor a Moisés: quando alguém cometer ofensa e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por oferta do rebanho um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas,
e ainda acrescentará o seu quinto e o dará ao sacerdote. Assim, o sacerdote, com o carneiro da oferta pela culpa, fará expiação por ele e lhe será perdoado. O sacrifício pelos pecados de ignorância. Se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor aquilo que se não deve fazer, ainda que o não soubesse, contudo, será culpada e levará a sua iniquidade. E do rebanho trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, para oferta pela culpa, e o sacerdote por ela fará expiação, no tocante ao erro que, por ignorância, cometeu, e lhe será perdoado. Oferta pela culpa é certamente se tornou culpado ao Senhor. Capítulo 6. O sacrifício pelos pecados voluntários. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou que, sendo achado o perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que tenha pecado e ficado culpado, restituída aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a quinta parte. Aquele a quem pertence lhe dará do dia da sua oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação. Para a oferta pela culpa, trá-lo-á ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoado de qualquer de todas as coisas que faz, tornando-se por isso culpada. A lei do holocausto, disse mais o Senhor a Moisés: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza. Quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá as suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. A lei da oferta de manjares. Esta é a lei da oferta de manjares. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar. Um deles tomará dela um punhado de flor de farinha da oferta de manjares, com seu azeite e todo o incenso que está sobre a oferta de manjares, então o queimará sobre o altar como porção memorial de aroma agradável ao Senhor. O restante dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação, o comerão. Leviano não se cozerá, sua porção deles das minhas ofertas queimadas, coisa santíssima é.
como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Todo varão entre os filhos de Arão comerá a oferta de manjares, e estatuto perpétuo será para as vossas gerações dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo o que tocar nelas será santo. A oferta da consagração dos sacerdotes. Disse mais o Senhor a Moisés: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, pela oferta de manjares contínua. Metade dela será oferecida pela manhã e a outra metade à tarde. Numa assadeira se fará com azeite, bem amassada trarás. Em pedaços cozidos trarás a oferta de manjares de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote, que dentre os filhos de Arão, por ungido em seu lugar, fará o mesmo. Por estatuto perpétuo será de todo queimada ao Senhor. Assim, toda oferta de manjares do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. A lei da oferta pelo pecado. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é. O sacerdote que é oferecer pelo pecado o comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Todo o que tocar a carne da oferta será santo. Se aspergir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo, e o vaso do barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de bronze, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá. Coisa santíssima é. Porém, não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação para fazer expiação no santuário do fogo será queimada. No fogo será queimada. Aleluia. Chegamos ao final de nossos 3 capítulos do livro de Levíticos, capítulo 4 a 6. Aleluia. E a gólida celeste é que talvez você carregue culpas do passado. Talvez existem erros que ainda pesam sobre o seu coração. A boa notícia é que Jesus fez por nós aquilo que milhares de sacrifícios nunca poderiam fazer completamente. Ele apagou nossa dívida, ele levou nossa culpa e ele abriu o caminho da restauração. Amém? Pegou a chave? Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque em Cristo encontramos perdão, restauração e vida nova. Irmão, Pai querido, derrama da tua bênção, Senhor. Derrama, Senhor, da tua unção sobre meus irmãos, sobre a minha vida. Ajuda-nos a viver em serenidade diante de ti, Pai. Que jamais nós escondamos nossos pecados, mas que corramos para a tua graça. Mantenha aceso em nosso coração o fogo da adoração e da comunhão contigo. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a graça de Cristo cubra a sua vida, a minha vida, a nossa casa, a nossa família, e que nosso coração permaneça sensível ao Espírito Santo e que a paz de Deus nos acompanhe todos os dias das nossas vidas. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, se inscreve no canal, ative o sininho, deixa a tua curtida e também deixa seu pedido de oração. Seguimos firme, seguimos confiante e seguimos com fé, perseverando e seguimos, sobretudo, 100% com Jesus no centro. Amém? Deus te abençoe grandemente e poderosamente. Até o próximo estudo de Levítico 7 a 9. Já prepara a sua Bíblia.